Aliançados continuam. Aliançados continuam. Hebreus capítulo 10, verso 32 ao 39. Hebreus 10, do 32 ao 39. A palavra do Senhor diz assim, vou ler, você acompanha se tiver com a sua Bíblia aí, abra. Se não tiver, você pode abrir o Google e acompanhar o texto sagrado. Livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao 39. Olha o que o escritor diz aos nossos corações. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, dos dias anteriores, sem que depois de iluminados sustentasses grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos capacitantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da vida. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração, nos faça entender aquilo que está no coração de Deus, para que gere vida em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, sabedoria e amor para ministrar a sua palavra. Amém, em nome de Jesus. Nós já falamos nessa série de enraizados permanecem, falamos da importância da raiz, já falamos sobre edificados sobrevivem, já falamos sobre firmados florescem, e hoje nós queremos encerrar falando sobre aliançados continuam. E aí esse texto, mais do que nunca, porque Hebreus é o livro da aliança, Hebreus é o livro da nova aliança, faz a comparação da antiga com a nova. A aliança que está em Jesus é uma nova aliança para mim e para você. A aliança de Jesus, ela não desfaz a aliança que Deus fez com o homem lá no Monte Sinai. Mas a aliança em Jesus, ela é superior. É a aliança feita com o sangue de Jesus naquela cruz. Uma aliança que é capaz de desfazer a nossa velha história para refazer uma nova história. A aliança que é capaz de nos purificar, de sarar a nossa vida, de curar a nossa alma, de nos dar um novo e vivo caminho. E nós agradecemos a Jesus por isso. E o livro de Hebreus é lindo porque ele nos ensina, ele nos ministra sobre essa aliança em Cristo. E aí no capítulo 10 aqui que nós lemos, o escritor vem falar sobre essa realidade dos que são aliançados, dos que já têm o seu coração em Jesus. Esses recebem elementos preciosos na sua vida que os faz continuar firmes, que os faz perseverar nessa caminhada. A perseverança é um dos alimentos daqueles que são aliançados em Jesus. E aí eles se tornam perseverantes, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de tempos de crise. Mas quem tem uma aliança permanece, quem tem uma aliança continua, porque há um poder na aliança. Toda aliança há um poder de nos fazer permanecer. Todas aquelas pessoas que você se aliançou no casamento, ou na amizade, ou profissionalmente falando, quando você se aliança com alguém, essa aliança te dá um poder de você poder pertencer, de você receber algo da outra pessoa. E isso te fará ser alguém perseverante. Isso te fará ser alguém que continua diante das circunstâncias difíceis. A aliança é um dos elementos que nos faz continuar. A aliança é um dos elementos que nos faz ser comprometidos, compromissados. E o segredo é ter uma aliança com um construtor certo.
Se nós queremos nesse tempo de crise superar, vencer, continuar de pé, o segredo que eu quero deixar no teu coração é você fazer uma aliança com o construtor certo, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E aí nós somos chamados a prosperar nessa aliança. Toda aliança que você faz, você precisa se empenhar para prosperar nela e não para recuar, e não para regredir. Ninguém constrói uma aliança, ninguém começa uma aliança pensando já na decadência, pensando na regressão, não. Toda aliança que eu e você começamos um dia, nós pensamos em progredir, em continuar, em avançar. E aí quando a gente se aliança ao construtor certo, chamado Jesus, Ele nos fornece recursos que nós precisamos para continuar avançando nessa geração. Os recursos que você precisa para continuar a avançar não vêm de você mesmo, não vem dessa terra, só pode vir do Senhor, daquele que é o construtor de todas as coisas. E Ele é capaz de nos dar elementos preciosos, elementos que são cruciais para a gente permanecer de pé. Os elementos que eu quero, em nome de Jesus, trazer ao teu coração nessa noite, fortalecer você, chama-se alegria, confiança e fé. Alegria, confiança e fé fará toda a diferença na sua vida nesse tempo. E aí esses são elementos que vêm na medida que você precisa. São elementos que Deus libera para cada um na medida do que a gente quer e do que a gente precisa. Tais elementos nos fortalecem nesse tempo. Alegria, confiança e fé têm o poder de nos fortalecer e nos manter de pé, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades. Elementos que fazem toda a diferença. Ei, deixa eu te apresentar quais são os elementos que fazem toda a diferença na sua vida. Elementos que fazem toda a diferença na recompensa da sua dedicação, no seu empenho. Elementos que podem fazer toda a diferença na sua jornada. Elementos que farão toda a diferença na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida religiosa. Elementos que farão toda a diferença nas suas conquistas, mesmo em meio às crises. E aí esses elementos te farão ter a certeza de que você continua, de que você se mantém de pé, porque você está aliançado, porque você tem uma aliança. Se você já entregou seu coração a Jesus, você tem uma aliança com Jesus. Se você crê em Deus, você tem uma aliança com Deus. Se você tem amizade com o Espírito Santo, você tem uma aliança com o Espírito Santo. E essa aliança te torna alguém forte para continuar. O próprio escritor de Hebreus, no capítulo 9, verso 15, ele fala sobre essa aliança maior em Cristo. Ele diz assim, que por isso mesmo Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a vida, para a missão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados por Ele. Quem tem aliança com Jesus tem uma eterna herança. Isso te faz ser alguém comum nessa geração. Então deixa eu te apresentar aqui três atitudes, três realidades práticas para mim, para a sua vida, se nós somos aliançados. Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, quem sabe nessa noite o Senhor não fala ao teu coração para que você possa tomar uma decisão hoje. Eu creio nisso. Eu creio que você vai terminar essa noite de forma diferente. Eu creio que todos que estão aqui nessa noite, nós terminaremos esse culto de forma diferente. Você que está aí ouvindo de casa, você só termina essa celebração do mesmo jeito se você quiser, mas hoje você pode tomar uma decisão no seu coração de construir uma aliança com Jesus, ou de renovar a tua aliança com o Senhor. E de posse desses elementos que fazem toda a diferença, você continuar, você não retroceder, não paralisar e não abandonar, mas você continuar. Primeira verdade que eu quero te dizer nessa noite é que quando nós pensamos sobre a alegria, esse elemento chamado alegria, usando a alegria do Senhor, nós somos capazes de suportar os desafios. Primeira verdade que eu quero trazer ao teu coração, que esse texto de Hebreus 10 fala,
é que você é chamado para suportar os desafios. Você é levantado pelo Senhor nesse tempo para suportar os desafios. Você em Jesus se torna alguém capaz de suportar os maiores desafios dessa vida, dessa terra. Porque o fato é que enquanto a gente está aqui na terra, nós viveremos desafios incríveis. Nós enfrentaremos aflições, das mais pesadas às mais leves. Nós enfrentaremos dificuldades mais terríveis ou mais amênoas. Mas usando a alegria do Senhor, nós nos tornamos capazes de suportar os desafios. Verso 32 a verso 34 de Hebreus 10, a Bíblia diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários aos que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Uau, olha o que o escritor de Hebreus diz: é possível sim suportarmos os desafios. É possível sim nós suportarmos as dificuldades, as tribulações desse mundo. Como, pastor? Usando a alegria do Senhor. Escute isso, somos empoderados pelo Espírito Santo através da nossa conversão genuína a Jesus. Todas as pessoas que já se converteram a Jesus, eu não estou falando de se converter a uma religião, eu estou falando de acreditar na Bíblia, acreditar no Jesus da Bíblia, de dar o seu coração para Jesus morar. Todas as pessoas que assim sejam, aceitam a aliança de Jesus naquela cruz, são empoderadas pelo Espírito Santo, com uma alegria diferente. Não é a alegria que esse mundo propõe, não é a alegria que esse mundo oferece, porque esse mundo oferece uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Esse mundo oferece momentos de alegria, mas existe uma alegria constante e ela quer morar no seu coração. É a alegria que a Bíblia diz, a alegria do Senhor, ela passa a ser a nossa força, que nos dá a habilidade de suportar os desafios desse mundo, dessa terra. Não sei se você conhece alguém que você olha para essa pessoa e diz: uau, como essa pessoa é forte. Eu no lugar dessa pessoa, eu não sei se eu estaria de pé, eu não sei se eu estaria continuando casado, eu não sei se eu suportaria tantas dificuldades. E quando nós vamos analisar, o que fortalece essa pessoa é a alegria do Senhor. Quando a gente vai investigar a vida, nós vemos que essa pessoa usa esse elemento ao seu favor, uma alegria dispensada pelo próprio Deus através da vida de Jesus, que está dispensada à sua vida também, à sua casa. Nós precisamos mais do que nunca nesse tempo saber usar de forma correta, de forma precisa, esta alegria do Senhor na nossa vida. Usando a alegria do Senhor, nós conseguimos suportar os desafios. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quem você é te levará amanhã onde você não chegaria hoje. Você precisa entender que em Jesus você é alguém que tem uma identidade diferente. E em todos os processos que a gente enfrenta nessa vida, se nós soubermos quem verdadeiramente nós somos, nós nos tornamos empoderados para superar e vencê-los. A nossa identidade consolidada nos fará continuar, ainda que não tenha nada ao nosso favor, ainda que tudo diga não, Jesus diz sim para você. Quando a nossa identidade está consolidada e sabemos que nós somos filhos de Deus, tudo pode dizer não nesse mundo, tudo pode dizer não nessa terra, mas nós escutamos a voz do nosso Pai que diz sim, vai dar certo, continue, permaneça de pé, permaneça firme, convicto, suporte os desafios, usando da alegria que eu liberei para você. Lutas e sofrimentos falam sobre o propósito, lutas e sofrimentos não falam sobre o final da jornada. Eu não sei se você está enfrentando alguma luta, algum sofrimento nesse tempo,
nesse dia, mas eu vim para te dizer que não é o final da sua história, não é o final da jornada. As lutas nunca falam sobre o final, as lutas nunca falarão sobre o término. A luta e sofrimento falam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí elas darão o sabor das conquistas. Sabe o que Davi disse um dia para Deus? Eu não posso te dar, Senhor, algo que não me custe nada. Eu não posso dar ao meu Deus um sacrifício que não me custe nenhuma luta, nenhum sofrimento, nenhum sacrifício. Por quê? Porque luta, sacrifício dão sabor ao propósito na sua vida. Então, se você tem passado por luta, se você tem passado por sacrifício, use a alegria do Senhor para fazer você se tornar alguém que vai suportar. E você vai poder saborear do Senhor a vitória. Desenvolva a alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é um sentimento. A alegria do Senhor é uma convicção que nos fortalece nos momentos mais difíceis, nos faz suportar os maiores desafios da nossa vida. Quando a gente acha que não vai acontecer conosco e nós somos pegos de surpresa de repente, e aí a alegria do Senhor nos faz ser alguém fortalecidos. E a alegria não é um sentimento, porque a gente não pode esperar. Ai pastor, hoje eu não estou alegre, amanhã eu acordo bem alegre. A alegria do Senhor não é por boas notícias, não é por um sentimento. A alegria do Senhor é por uma convicção de quem Deus é na sua vida, de quem Jesus é para você, o que Jesus fez naquela cruz por nós, quem nós somos em Jesus. A verdadeira alegria, ela está fundamentada na verdadeira convicção. É sabermos de fato que já recebemos tudo o que nós precisávamos em Cristo. Sabe, alguém alegre no Senhor é alguém que sabe que já recebeu tudo que precisava em Jesus. Não é alguém que se baseia nos seus momentos de alegria naquilo que você recebe, naquilo que te traz benefício. Não é a pessoa que se baseia nos seus momentos de alegria porque tudo vai bem na sua casa, porque tem comida na mesa, porque o salário caiu na conta. Mas é alguém que tem a convicção de que a sua alegria não está em coisas dessa terra, desse mundo, mas está naquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. E aí, sabe de uma coisa? Talvez esteja na hora de você trocar a convicção da sua alegria e colocar a sua alegria no lugar certo. O texto diz, preste atenção nisso, que nós já recebemos tudo em Jesus. O texto diz, em Hebreus está dizendo que aquele povo hebreu aceitou perder todos os seus bens, aceitou de forma alegre, porque o texto diz assim: vocês aceitaram alegremente o confisco de todos os seus bens. Uau! Quem é esse povo que é capaz de se alegrar ainda com as perdas? Deixa eu te perguntar e talvez fazer um grande conflito ao teu coração nessa noite. Você é capaz de se alegrar ainda que você perca alguma coisa nesse mundo? Porque o texto diz que aquele povo hebreu, eles eram capazes de se alegrar mesmo quando seus bens eram confiscados, mesmo quando seus bens eram perdidos, mesmo quando aquilo que gerava lucro para eles já era uma perda. Mas o texto diz, sabe por que eles se alegravam? Porque eles sabiam que possuíam bens maiores, bens superiores e bens permanentes. Uau, preste atenção no que o texto está dizendo. Bens superiores e bens permanentes que são eternos. E aí você sabe o que é mais real do que aquilo que nós vemos e sentimos? Você sabe do que ao que existe que é mais real daquilo que a gente pode ver e sentir? É o que o Senhor diz. A palavra de Deus, ela é mais real do que aquilo que a gente pode ver e sentir. Jesus diz em João 15:11: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. João 15:11. E a alegria de vocês seja completa.
O desejo de Jesus é que a alegria dele, a alegria do reino, a alegria do céu esteja em você e a sua alegria seja completa. Seja uma alegria permanente, seja uma alegria que te empodera, que te fortalece. Em meio às crises e às dificuldades, você é capaz de suportar sim, usando a alegria do Senhor que está em Cristo e que está em você e que pode estar em você nessa noite. A alegria de Cristo era saber que o seu sofrimento salvaria muitas pessoas. E essa alegria o Senhor tem para dispensar para mim e para você. Só basta a gente querer, só basta a gente pedir, só basta a gente orar ao Pai por ela. E que o Senhor faça o nosso coração ser um coração alegre. Sabe por quê? Porque um coração alegre, ele se torna forte. Um coração alegre, ele se torna capaz, ele se torna empoderado e imparável. Um coração forte, mais forte do que a própria morte. E preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que eu e você possamos passar por momentos difíceis, podemos sim ter a alegria de Deus na nossa vida. É só uma questão de escolha. E hoje eu desafio você a escolher, a você usar a alegria do Senhor ao seu favor. Não a alegria desse mundo, não a alegria que está em coisas, em bens, que aí você se baseia assim: no dia que você tem, você está alegre, no dia que você não tem, você está triste. Não, a alegria do Senhor, ela é permanente no teu coração. E ela é o grande elemento que faz você suportar os desafios. Preste atenção, porque o texto diz que o povo hebreu foi capaz de aceitar alegremente. Verso 34. Aceitar alegremente perder coisas, porque eles sabiam que possuíam coisas maiores em Deus. Uau, preste atenção, meu irmão e minha irmã. Você que está em casa ouvindo, preste atenção, porque todas as vezes que você perder algo para Deus, saiba que de Deus você recebe algo maior. E sabe quando a gente se torna capaz de, mesmo que a gente perca algo para Deus e não ficar triste, é quando nós somos capazes de suportar algo, uma perda de algo por algo maior. Quando nós perdemos algo por algo maior, nós continuamos felizes, alegres no nosso coração. Então, em nome de Jesus, preste atenção nessa orientação do Senhor. Suporte os desafios, mas suporte os desafios usando a alegria do Senhor. Não quero suportar o desafio com a sua força, porque você vai se cansar, você vai se fadigar, você vai se deprimir. Busque o elemento na fonte certa. Use a alegria do Senhor ao seu favor. Amém? Em nome de Jesus, só seremos capazes de suportar algo por algo maior. Então lembre-se disso. Toda vez que você perder algo para Deus, saiba que de Deus você vai receber algo maior. Em nome de Jesus. Segunda verdade que eu encontro nesse texto, do verso 35 ao 36, use a confiança no Senhor, e assim você vai conseguir perseverar até alcançar. Use a confiança. A confiança é um outro elemento que de Deus nós recebemos para que a gente possa se tornar inabalável. O verso 35 e 36 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de algo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Deus prometeu a vocês. Olha que texto rico e precioso. O escritor está falando de um povo hebreu que era capaz de perseverar até alcançar, usando a confiança no Senhor. Preste atenção, porque primeiro a gente usa a alegria do Senhor. Segundo, use a confiança no Senhor. Se você quer ser alguém perseverante nessa terra, se você quer ser alguém perseverante nessa geração, perseverar até alcançar o que Deus prometeu, perseverar até alcançar um novo tempo,
perseverar até alcançar a paz, o amor, o que o seu casamento precisa, o que a sua empresa precisa, o que a sua vida espiritual precisa. Use a confiança no Senhor. Não coloque a sua confiança em outra coisa. Confiança é um estado de credibilidade. Confiança é um estado de segurança, de crença. E aí nós podemos confiar no Senhor, sim. Por quê? Porque só há um Deus que é eterno. Só há um Deus que não muda. É o Deus da Bíblia. É o Senhor da Bíblia. Ele não muda jamais. Ele é permanente sempre. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Ele é fiel naquilo que Ele disse. Então Deus não muda jamais. E a gente sabe que a confiança é um estado de credibilidade. E aí eu entendo que perseverança, ela depende da confiança. Perseverar é confiar. Para perseverar nós precisamos primeiro confiar. E aí talvez você possa começar a identificar áreas da sua vida que você já não persevera mais. Situações da sua casa que você já abandonou, já entregou a Deus e ainda usa essa expressão: pastor, já entreguei a Deus. Você não tem que entregar a Deus o que Deus já te entregou. Você tem que perseverar para que Deus possa estar com você e te fazer vencer e conquistar. Porque a gente tem a ideia de, eu já entreguei a Deus. Não, se Deus já te entregou, é para que você cuide e persevere. E aí não queira que Deus faça aquilo que você tem que fazer, meu querido. Porque se Deus se entregou, é porque Ele conta que você vai fazer. Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, Deus diz, cuide e cultive o jardim. Deus não disse, deixa que eu vou cuidar e vou cultivar. Deus entregou e disse, agora faça a sua parte. Então Adão não podia dizer, Deus, eu já entreguei a Deus o cuidado e o cultivo desse jardim. Não, como é que você vai entregar a Deus o que Deus já te entregou? Então nunca use essa expressão, pastor, já entreguei a Deus meu casamento, já entreguei a Deus a minha vida espiritual, já entreguei a Deus a minha empresa, já entreguei a Deus as minhas finanças. Você não tem que entregar aquilo que Deus já te entregou. Você tem que perseverar até conquistar dias melhores, até conquistar a promessa, até conquistar que prospere. E perseverar depende do confiar, porque eu e você só perseveramos naquilo que nós confiamos. Então a razão talvez de você não perseverar é porque você já deixou de confiar. Quando um cônjuge deixa de confiar no outro, é um passo para o casamento não mais perseverar na harmonia da casa, no amor do lar. Quando um pai deixa de confiar no filho, um filho deixa de confiar no pai, já é um sinal de que não vai mais perseverar o relacionamento, até que a confiança seja retomada. E eu acredito que confiança pode ser retomada sim, desde que haja credibilidade, desde que haja algo que seja feito para a retomada daquilo que foi perdido. Você precisa perseverar até alcançar, meu irmão e minha irmã. Você não pode desistir daquilo que Deus começou a fazer em você e através de você. Ai, pastor, eu estou com sentimento de desistência, eu estou querendo abandonar, eu estou querendo pular do barco. Vença o que está querendo lhe vencer nessa noite. Persevere confiando. Mas não confie em pessoas, não confie em carro, não confie em salário, porque são coisas que podem falhar. Você tem que confiar naquilo que jamais falha, naquele que jamais erra, naquele que jamais muda. Você tem que confiar no Senhor. E o Senhor te fará confiar em pessoas. A sua confiança tem que partir do Senhor para as pessoas, e não partir das pessoas para Deus. E aí, para perseverar, nós precisamos primeiro confiar. O não confiar é o não perseverar. Confie no Senhor de
todo o vosso coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele te ajudará nas suas veredas. Uau! O próprio Deus te ajudará a ser perseverante se você for confiante nele. Confiar é uma decisão, meu querido. Confiar é uma decisão. Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez e eu queria compartilhar com você nesses minutos. De um alpinista que resolve subir a montanha em uma noite fria. Ele começa durante o dia e resolve ir sozinho. E a gente sabe que todo alpinista ele precisa de companhia, porque ir sozinho numa escalada será sempre mais perigoso. E ele decide ir sem companhia nenhuma. Ele começa a sua jornada durante o dia. A noite cai, e cai a noite mais fria daquele dia, daquela região. E o alpinista ele escorrega e começa a cair de uma altura e desempenhar. E ele vai caindo e rolando até que ele consegue se agarrar na corda em algum momento. E ele fica pendurado e a noite é muito fria e há uma neblina muito grande. Essa história é verídica. E ele se agarra na corda com muita força, mas ele não tem acesso ao chão. Há uma neblina incrível, ele não sabe qual a altura que ele está e o lugar que ele está. Então ele grita: Deus, me ajuda, me socorra, Senhor. Só o Senhor pode me livrar e me salvar aqui. E naquela noite, sozinho, em uma noite muito fria, ele escuta uma voz do alto que diz assim: solte a corda, solte a corda. Era a voz que ecoava no seu coração, era Deus falando para ele. Mas aquele homem decidiu não confiar na voz do Senhor, decidiu não acreditar na voz de Deus, e ele agarrou mais forte a corda, porque ele tinha medo. Ele não tinha medo de onde ele iria parar. E a noite findou-se, amanheceu o dia, e quando os outros alpinistas foram atrás dele, o encontraram morto, congelado, e a 2 metros de distância do solo. Essa história é impactante porque nos mostra que confiança verdadeiramente é uma decisão. Eu e você podemos decidir confiar na palavra de Deus, na voz do Senhor, ou decidir não confiar na Bíblia. Aquele homem morreu por escolher não confiar na voz que Deus estava falando com ele naquela noite. Solte a corda. Se ele tivesse acreditado, confiado na voz, soltado a corda, ele teria 2 metros de distância conseguido se livrar daquela morte. Mas o não confiar comprometeu a sua história. O não confiar vai comprometer a nossa jornada. O não confiar nos fará ser alguém que abandona as coisas, não persevera. Talvez nessa noite o que você mais precisa seja começar a confiar na palavra de Deus. Começar a confiar na voz do Senhor, que está dizendo ao teu coração: ei, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito a você. Não se turbe o vosso coração, creia no que Jesus já disse, creia no que Deus está falando. Vai ficar tudo bem. Esse não é o fim. Isso vai passar. Em nome de Jesus, coloque a sua confiança naquele que jamais muda. Tudo falha, tudo muda. Amigos, família, dinheiro, poder, saúde, um dia são assim, amanhã pode não ser mais. Mas o Senhor não. Deus jamais falhará. Deus jamais falha na sua direção. Deus nem se atrasa. Deus ele só capricha. Deus nunca falha, Ele sempre cumpre o que Ele diz. Pode demorar, mas Ele vai cumprir. Confie no Senhor. Se você quiser perseverar até alcançar, use a confiança no Senhor. Só em Deus podemos ter confiança total. Toda a confiança nos dará a recompensa daquilo que nós confiamos. É na mesma medida daquilo que nós confiamos, em quem nós confiamos, nós recebemos a recompensa.
Nossa confiança em Deus nos trará recompensas de Deus para a nossa vida. Qual é a recompensa de Deus? É um galardão que te espera. O texto diz: e os hebreus receberam o que Deus prometeu por perseverar em fazer a vontade de Deus. Uau! Todas as vezes que a gente decidir perseverar em fazer a vontade de Deus, nós vamos receber aquilo que Deus prometeu. Porque todas as vezes que você decide fazer a vontade de Deus, no final da instrução vai ter um milagre esperando por você, vai ter uma provisão de Deus esperando pela sua vida. Em nome de Jesus. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A maior perseverança dos aliançados é continuar a fazer a vontade de Deus, é continuar a fazer a vontade que agrada ao Senhor. Quando colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele começa a agir ao nosso favor. Ei, quando você decidir colocar a confiança no Senhor, Ele começará a agir ao seu favor. Então, em nome de Jesus, comece a mudar o local da sua confiança. Tem muita gente confiando no salário, tem muita gente confiando no abono aí que o governo está dando, R$600. Quantas pessoas não estão aí na fila e tem medo de morrer de fome, mas não tem medo de morrer com esse vírus? Quantas pessoas não estão confiando nas amizades, nos amigos, e estão se decepcionando? Ei, se tem um que você jamais vai se decepcionar, se chama Jesus Cristo. Ele não muda, Ele não falha. Então coloca a tua confiança nele. Você quer ser alguém perseverante? Coloque a sua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu lembro do episódio de Lucas 5, em que Pedro passou a noite tentando pescar e nada conseguiu. Quando ele estava de manhã já levando os seus barcos para a terra, Jesus diz: ei, lança a rede do outro lado. E aí Pedro dá uma palavra tão chocante e profunda, dizendo: passamos a noite toda e nada conseguimos pescar, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Uau! Pedro estava dizendo: eu confio, eu decido agora confiar na sua palavra. E é de imediato, meu querido, é uma decisão que você toma para experimentar o milagre sobrenatural, a provisão do Senhor sobre a sua vida e a sua casa. Não há como ser falho aquilo que o Senhor já falou para você. Se você disser sobre a tua palavra, eu vou confiar, você não vai falhar em Deus, em nome de Jesus. Creia nisso. Creia. Para perseverar, você vai precisar usar a sua confiança no Senhor. E por último, use a fé para o Senhor. O primeiro elemento que eu falei é usar a alegria do Senhor na nossa vida. E aí a gente passa a suportar os desafios. O segundo elemento que eu falei é usar a confiança no Senhor. E a gente passa a ser perseverante até alcançar. O terceiro elemento é usar a fé para o Senhor. E a gente passa a cuidar das coisas que Deus nos deu para não deixar destruir. O texto diz, verso 37 a 39: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se esse retroceder, eu não me agradarei dele. Aí o texto diz que os hebreus disseram: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para a preservação da vida. Uau! A fé usada para o Senhor nos fará construir coisas eternas com o Senhor. Ei, deixa eu te confrontar mais uma vez nessa noite, porque talvez você seja um homem de fé, e eu creio nisso, que você seja uma mulher de fé nessa geração. Eu acredito em você,
Eu acredito que você tem fé sim em Deus e em Jesus. Mas talvez você até hoje usou essa fé para você. Talvez a sua fé está sendo usada exclusivamente para você. E Deus dizendo: não, ei meu filho, minha filha, use a fé para mim. Uau, porque todas as vezes que a gente usar a fé para o Senhor, Ele nos ajudará a construir coisas aqui que serão coisas que vão beneficiar o Senhor também. Esse texto está dizendo que Ele é um alicerce para as maiores e mais lindas construções nessa terra. Jesus é o alicerce, nós somos os construtores. Então, em nome de Jesus, não use a fé para você, se é dele que você precisa depender. Não use a fé para você, se é dele que você precisa depender. Use a fé para o Senhor. Use a fé para construir coisas na sua vida, alcançar coisas na sua vida para Deus. Acaba de ter essa visão, sabe, individualista, essa visão egoísta de você querer as coisas para você, querer que tudo gire ao seu redor. As coisas têm que girar ao redor do seu umbigo, tem que ser do jeito que você quer, na hora que você quer. Ei, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo a você: cuide para não destruir aquilo que você já construiu. Paulo disse: ei, cada um veja como constrói. 1 Coríntios capítulo 3. A nossa fé precisa nos fazer construir a partir de Jesus. E toda a nossa construção será um dia provada e testada pelo fogo. Se aquilo que nós estamos construindo permanecer, é porque a nossa fé está sendo usada para o Senhor. Se aquilo que a gente já construiu um dia cair diante do fogo, é porque a nossa fé está sendo usada para nós mesmos. Quantas pessoas hoje não estão sendo destruídas, não estão destruindo a sua vida, não estão destruindo o que já conquistou até hoje, não estão destruindo uma história de família, porque está usando a fé para você mesmo. Deus não te deu a fé para você usar para você, Deus te deu uma fé para você usar para Ele, porque você depende dEle. Então, em nome de Jesus, eu vou repetir a frase que eu escrevi aqui. Em nome de Jesus, não use a fé para você, se é dele que você precisa depender. Você foi chamado por Cristo para ser recompensado pelo próprio Cristo. O texto diz, ei, havia um povo que não retrocedia jamais. Um povo que avançava na fé para o Senhor. Um povo que não destruía aquilo que já construiu. Olha para você, olha para sua casa, sua família, o que você já tem? O que você tem construído até hoje ou já construiu? Porque a nossa vida é uma construção. O seu casamento é uma construção. Todos os dias você constrói algo. Todos os dias você levanta um tijolo. Todos os dias você alcança um território maior. Então o que você já construiu até hoje? O que você já conquistou até hoje com a sua história? Então, em nome de Jesus, olha para isso agora. Cuide para não destruir. Cuide para não destruir aquilo que você já construiu, já conquistou. Como eu posso cuidar, pastor? Usando a fé para o Senhor. Usando a fé na pessoa certa. O texto diz: se retroceder. Sabe o que é retroceder? Retroceder é voltar. Retroceder é destruir o que já foi construído. Retroceder é desfazer o que já foi alcançado. Retroceder é voltar ao ponto zero. Quantas pessoas não têm retrocedido hoje? Ei, se você é uma delas hoje, em nome de Jesus, você vai avançar e não retroceder.
Você vai para cima e não para baixo. Você vai subir nos degraus e não descendo uma história. Em nome de Jesus, você não é um homem ou mulher de fé para retroceder, destruir o que já alcançou até agora. Não volte atrás. Não destrua o que você já construiu, o que você já alcançou. Porque o texto diz que isso não agrada a Deus. O Senhor é muito claro aqui. Ele diz: se você retroceder, isso não vai alegrar o meu coração, não vai agradar a Deus. Ei, todas as vezes que a gente escolhe retroceder, destruir o que já foi construído, nós entristecemos o coração de Deus. Deus se alegra com a sua construção. Deus celebra com as suas conquistas. Deus celebra com o seu avanço. Então cuide para não destruir. O pastor, ei, antes de você desejar alcançar, cuide daquilo que você já alcançou. É como um degrau de escada, que você sobe o primeiro, você sobe o segundo, você sobe o terceiro, mas você vai cuidando de cada um. Antes de você alcançar o outro degrau, você tem que cuidar do degrau que você já conquistou, já construiu. Então a única coisa que destruímos através da fé para o Senhor é as obras do diabo, como diz 1 João capítulo 3. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então a única coisa que vai alegrar o coração de Deus em você destruir é as obras do diabo na sua vida, na vida da sua família. E não aquilo que Deus já liberou para você, não aquilo que Deus já te ajudou a construir. Ei, em nome de Jesus, olha para a tua história. Você não pode dizer que você não construiu nada. Você não pode dizer que você não conquistou nada. Eu tenho certeza que Deus é com você até hoje. Deus te ajudou a você alcançar aonde você está, a você conquistar o que você tem hoje, a você construir a história que você tem hoje. Então, em nome de Jesus, você não é chamado para destruir, para retroceder. Hebreus 10, verso 39 diz: porém há um povo que com a fé no Senhor, esse povo não retrocede para ser destruído, mas esse povo crê e avança na preservação da vida, na preservação da salvação, em cuidar daquilo que já alcançou. Se você já alcançou a salvação, cuide para não perder. Se você já alcançou, irmãos, a promessa de Deus, cuide. Se você já alcançou a unção do Senhor na sua vida, cuide para não perder. Persevere nisso. Escolher usar a fé para o Senhor é fazer parte da família dos que continuam e não dos que retrocedem. Você não faz parte da família dos que retrocedem. Você faz parte da família dos que continuam, dos que perseveram, dos que cuidam para não destruir. Em nome de Jesus, se empodere hoje, através do Espírito Santo. Seja alguém que visualiza que você já alcançou até aqui e que deseja alcançar a partir daqui coisas maiores. Ei, o seu amanhã será melhor do que hoje. Ei, o amanhã da sua casa será melhor do que hoje. Ei, o futuro que aguarda por você e a sua geração será muito melhor do que o hoje. Então, em nome de Jesus, não retroceda, não destrua o que você já construiu até aqui. Cuide para não destruir. É a chamada do Senhor para a sua vida. Cuide para não destruir o que já foi construído. E construa o que ainda falta a ser construído na sua história. Porque ainda falta coisas e Deus tem muito mais coisa para liberar sobre você e a sua família. Então, em nome de Jesus, nessa noite, decida a não ser abalado, usando esses elementos ao seu favor. Amém.
Nós vamos adorar. E eu quero, em nome de Jesus, que o seu coração possa perseverar nessa verdade. Eu falei aqui de alguém que suporta os desafios. Suporta os desafios usando a alegria do Senhor. E esse alguém é você. Eu falei de alguém aqui que persevera até alcançar, usando a confiança no Senhor. E esse alguém é você e a sua casa. E eu falei de alguém que cuida para não destruir o que já conquistou, usando a fé para o Senhor. E esse alguém é você e a sua família. Tome posse disso em nome de Jesus nessa noite. E diga: Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, eu entrego tudo para viver essa história. Eu entrego meus achismos, eu entrego meus conceitos, eu entrego minhas razões para o Senhor. Me desfaço nessa noite de tudo aquilo que vem contra o Senhor, porque eu quero ser alguém assim. Eu quero ser, Pai, nessa noite, a partir de hoje, alguém que suporte os desafios. Eu quero ser, Senhor, alguém que persevera firme até alcançar. Eu quero ser, Senhor, alguém que cuida daquilo que o Senhor já me entregou, cuida daquilo que eu já conquistei e construa algo maior para o Senhor. Em nome de Jesus, creia nisso. Jesus, Ele vai amar, vai adorar, realizar essa verdade na sua vida, na sua casa. Então, em nome de Jesus, nessa adoração, entrega o teu coração ao Senhor. Deseja viver essa realidade. Não importa como você está vivendo, não importa a circunstância da sua casa. Se você tem vivido um desânimo grande na sua vida, no seu coração, hoje, através do Espírito Santo, eu creio que Ele vai empoderar você para uma nova realidade. Só precisa você decidir. Você só precisa dizer um sim. Você só precisa abrir o teu coração aonde você está. Então, em nome de Jesus, eu te desafio a, nesse louvor, você fazer isso. Você abrir o teu coração para Jesus. Você dizer: eu quero, eu aceito Jesus. Eu quero Jesus dentro de mim. Eu quero renovar hoje essa aliança, porque aliançados continuam. Eu quero, pastor, ser alguém que continua firme. Não quero retroceder, eu quero avançar. Em nome de Jesus, receba isso hoje aí. Eu oro por você. Eu vou voltar e orar pela sua casa, mas eu quero celebrar com a sua decisão. Se você decidiu hoje, compartilha conosco aí. Escreve: eu decido, eu quero, eu aceito. E nós estaremos celebrando ao Senhor juntos, em nome de Jesus.